Queridos irmãos, boa noite. É com grande satisfação que retornamos a esta casa de amor e caridade para retomar a trajetória que iniciamos há 2 palestras atrás, de visitar esta vida excepcional de Francisco de Assis, para dar conta dos traços que são mais significativos daquela vida para as nossas vidas. Fizemos inicialmente um percurso para entender a mudança que se operava naquele jovem rico, voltado a todas as possibilidades que uma vida de um jovem rico lhe possibilita. E essa mudança que se operou nele significou um caminho de busca do Deus interno. Na segunda palestra, fizemos um percurso no qual Francisco vai em busca do significado existencial através da sua procura pelo Deus transcendente. E nesta oportunidade, para dar continuidade a esta reflexão, vamos observar Francisco no seu direcionamento em relação aos seus semelhantes, na construção do sentido horizontal da busca de Deus, na qual ele constrói um exemplo perene de fraternidade que nos alcança até os dias de hoje. Afinal de contas, que homem é este Francisco de Assis? Joana de Ângeles, para retratá-lo e para resumir em um título o seu significado, o chama de o émulo de Deus, ou a imitação, o émulo do Cristo, ou a imitação do Cristo. Mas, afinal de contas, se quisermos destacar que elementos aproximam a figura de Francisco da do Cristo, que aspectos que poderíamos distinguir nesta trajetória, deveremos certamente resgatar para os dias de hoje alguns dos elementos que dão conta da construção dessa personalidade fraterna, desta personalidade que se construiu como o exemplo mais significativo de vivenciar entre nós os ensinamentos do Mestre Nazareno. A primeira dimensão que poderíamos resgatar é aquela imagem que nos seduz a todo, de um jovem com uma vestimenta grosseira, pobre. É como que uma roupa tecida em estopa, como essas estopas de saco de açúcar, com um cordão amarrado e só. E essa é uma imagem que causa impacto, porque se ligássemos à ideia daqueles que faziam a vida religiosa naqueles tempos, ninguém se comportaria dessa forma. Apenas os pobres, os mendigos, os excluídos teriam uma tal vestimenta. Mas alguém que se dissesse instrumento de Deus se apresentaria de forma totalmente distinta. Mas ele e os seus companheiros se apresentavam dessa forma. Então, o primeiro elemento a destacar é este da imagem, mas ela é muito forte. Se vestia de tal forma como ele escolheu, com essa vestimenta grosseira, que era uma forma de evitar que a sociedade, os que o observassem, o vissem com olhos de inveja. E tinha um capuz para dar a imagem de uma cruz com a sua vestimenta, porque imaginava-se assim se proteger como a cruz contra todas as perversões que a vida na carne
nos convida a realizar. O outro elemento fundamental a resgatar de Francisco é a sua sintonia com Deus. É impressionante que naquela oportunidade, quando se pensava na ideia de se ir em busca de Deus, era ir em busca ao lugar onde se poderia acessar Deus, aos templos, pela intermediação dos sacerdotes, porque eles, afinal de contas, eram os representantes de Deus. Mas Francisco abre um diálogo, ele e Deus, e ensina aos outros a realizar esse diálogo direto com Deus. E ele vai afirmar no seu testamento e vai dizer que, na realidade, depois que o Senhor concedeu a ele, os frades que o acompanharam na sua missão, ele sempre realizou aquilo que o Pai tinha traçado para ele, sem precisar ouvir a ninguém. Era uma ideia de autonomia que residia nessa ligação direta dele com o Pai. Era uma sintonia com o Pai. O terceiro elemento a destacar seria exatamente a sua relação com os excluídos. Hoje falamos muito dos excluídos, mas é impressionante que esse personagem é o primeiro a realizar uma ida em direção aos excluídos. E fez isso, depois do Cristo, de uma forma absoluta, de forma radical, porque não era alguém que estivesse no templo abrindo as portas da igreja para receber quem lá chegasse com suas necessidades. Os sacerdotes já faziam isso. Não era alguém que se dedicasse a uma vida de monastério para orar pelos pobres e ficar completamente distanciado dos pobres. Essas vidas já existiam nos monastérios, nas igrejas, mas ele estabeleceu para si uma relação inteiramente nova. Era uma relação na qual ele se irmanava com a pobreza. Ele não ia só em direção às necessidades dos pobres, mas ele se fazia pobre com eles. Vestia-se como eles, comia com eles, trabalhava com eles, mendigava, se necessário, com eles. Então, esta vida integrada com os excluídos foi uma experiência única a destacar nesse missionato, que foi a atividade de Francisco de Assis. Mas mais interessante essa ideia de mendigar. Mendigar para ele não queria dizer unicamente pedir esmolas, como tradicionalmente trabalhamos aqui esse conceito, porque envolvia trabalhar. Ele se dedicava a trabalhar. Eram jornaleiros, se ofereciam para realizar essa ou aquela atividade e se propunha a receber um recurso e utilizar o mínimo daquele recurso, porque aquele recurso iria, em última instância, ser encaminhado para os pobres, para os necessitados. E há, neste aspecto, uma coisa completamente inovadora em Francisco, porque embora o Papa tivesse aceito que ele atuasse, que a ordem franciscana se estabelecesse, existia uma proibição tácita. Aqueles que são da igreja não podem mendigar. Se o fizer, estão caindo em pecado, porque os superiores da igreja devem prover aqueles que são da igreja em condições para a sua subsistência, porque senão eles vão ficar em situação de risco ou cair em descrédito e, mais do que tudo, como era a proibição, cairão em pecado. Mas, a despeito de existir esta proibição, Francisco fez de toda a sua atividade o exercício da similaridade, da confusão entre ele e os pobres, porque ele e os pobres eram a mesma coisa. E há aí uma característica
absolutamente própria, específica de Francisco, frente a tudo que se via naquela época. Mas há também que destacar que a sua vida foi toda pautada a partir deste momento de conversão em se fazer um compromisso religioso. Mas o fato de permanecer com este compromisso religioso não o fazia se submeter à ideia da igreja que ali estava estabelecida. Ele se mantinha numa posição de fragilidade e de submissão. Ele não era alguém proposto que se propunha a reformar a igreja num movimento contestatório. Já havia quem fizesse isso. Ele não se propôs a fazer isso. Ele se propôs a ser exemplo. E nisto ele foi profundamente igual, seguindo as pegadas do Cristo. O Cristo nunca chegou a se propor no Sinédrio, a mudar a composição do Sinédrio, a mudar a forma de pensar o Sinédrio, senão ele pensou em, com os seus exemplos, tocar os corações daqueles que podiam ser tocados. E foi assim que agiu Francisco. E os irmãos menores, aqueles que o acompanhavam, nem foram sacerdotes e nem foram monges. Porque, seguindo o exemplo de Francisco, eram atuantes. Eles não se isolavam como os monges e eles não ficavam nas igrejas esperando que as necessidades lhes procurassem. A sua era uma atitude de ir ao encontro das necessidades. E por isso mesmo ele foi distinto de tudo que se tinha presente naqueles instantes. Com relação à igreja, tem um comportamento de não julgar. E aí segue também os passos do Cristo. Sabia das corrupções, dos desvios de condutas, mas em tudo mantinha o respeito. Mas que esse respeito não significasse nunca que ele estava se integrando à estrutura formal da igreja. Nunca pensou em ser padre, nunca quis ser bispo. Ele não queria ser da estrutura formal. Toda sua ideia de religiosidade era não transpor nunca a fronteira dos leigos em relação à religiosidade. Tanto era que ele se autoproclamava, e aos seus semelhantes, como rebanho escolhido por Deus. Ele nunca disse, nós somos pastores de alma. Isso não era dito por ele. Nós somos um rebanho escolhido por Deus para estar junto do rebanho, para viver com o rebanho de Deus. E fez a escolha na igreja por aquele pedaço dela, que era representado por ela, mas que não era sentido por ela. Os pobres, os excluídos, os marginalizados. Ele respeita a igreja, mas segue os passos do Cristo. Há uma recomendação dele clara aos seus discípulos. Ele diz, mantenham sempre o respeito aos clérigos que seguem as regras da igreja. Mas para vós, cultivai o Evangelho do Cristo. Estava claro para ele que a igreja se deturpava em outros caminhos. Ele mantinha uma relação de respeito, mas convidava aqueles que o acompanhavam a seguir unicamente o Evangelho do Cristo. A vivência do Evangelho, portanto, é o elemento central a representar uma forma de ligação do Cristo com a sociedade de então, que só via o Cristo na representação dos bispos, dos cardeais e do Papa envolvido em guerras, em conquistas, em nome do Cristo. Pela primeira vez, o Cristo se apresentava então como, no imaginário popular, a possibilidade do abraço, do conforto, da consolação, da elevação, porque
pelas palavras e pelos gestos de Francisco e seus companheiros, eles se faziam amados pelo Cristo Jesus. E quando apresentou uma regra ao Papa, o fez de tal modo, com a simplificação, que ele mesmo dizia: recebi do Pai estas orientações. E ele chegou ao Papa dizendo: nós manteremos lealdade ao Papa, mas os irmãos devem plasmar a sua vida de modo a conduzir-se pelo Evangelho de Jesus. Aqueles que se faziam candidatos a entrar na ordem tinham que abandonar todos os bens e riquezas e entregar aos pobres. Os irmãos se vestiam pobremente, todos, mas não deviam desprezar a quem bem se vestia. E isso é uma coisa interessante, porque como é ligada à exemplificação do Cristo. Como Cristo, ao seu tempo, foi questionado pelos próprios apóstolos. Mas vais à casa deste que é rico, vais à casa de Zaqueu, que é coletor de impostos. E o Cristo a tudo exemplificava. Porque o Cristo não era um revolucionário comum, ele não estava a propor divisões na sociedade de classes, jogar pobres contra ricos, mas atender às necessidades dos inimigos que verdadeiramente devem ser enfrentados, que são as nossas sombras, que são os nossos erros, que são as nossas dificuldades. E assim agiu Francisco, seguindo as pegadas do Cristo. O responsável da fraternidade seria o último e o servidor dos outros. E ele lembrava do Cristo: quem quiser ser maior no reino, seja o menor entre nós e seja o maior servo. Entre eles observavam uma delicada caridade, que significava não criticar uns aos outros, não se enfurecer, respeitar-se e acolher-se. E dizia mais, na exemplificação mais clara, de que um devia tratar o outro como uma mãe trata o filho. Era essa forma de fraternidade que eles vivenciavam. E além do que, acolherão afavelmente os salteadores de estradas e darão aos enfermos a mesma atenção que uma mãe dá aos filhos. E trabalharão, sempre que possível, naquilo que trabalhavam antes de entrar na ordem, mas só receberiam alimento e vestuário, nada de dinheiro. E aquilo que era necessário para um dia, porque não podia se acumular. Para que acumular? Pensar no outro dia. Amanhã é outro dia e ele se guiará por ele mesmo. E se houvesse alguma necessidade a mais, iriam pedir, mendigar, mas sempre em favor dos mais necessitados. Ao irem pelo mundo, nas suas pregações, nada levavam, seguindo o preceito apostólico que o próprio Cristo indicou para os seus discípulos, de que quando fossem viajar, nada levassem consigo, apenas uma túnica e nada mais. E além de tudo, mesmo com toda essa vivência da pobreza, sentir profunda alegria de conviver com os leprosos e com os mendigos. É uma vida extraordinária. É uma exemplificação de fraternidade completamente distinta naquele mundo. E por isso mesmo, eu fiquei a imaginar o que se operava naquele cenário de Assis. É como se espiritualmente houvesse um deslocamento geográfico e Cafarnaum pudesse ser transposta para aquela região centro-norte da Itália, na Úmbria, e naquela região repousar uma nova relação entre os homens, que eram capazes agora de se abraçar e de se encontrar, olho no olho, em nome do Cristo, se encarando como irmãos. Essa experiência nova que vai ocorrer na Itália de hoje é absolutamente interessante, porque eu fiquei a imaginar aquele pobre
mal vestido, indo em direção ao Papa. É uma relação que a gente poderia dizer absolutamente singular. O que é que estava em jogo naquela relação entre um Papa e, pela imagem que ele tinha, um mendigo que se falava querer viver o Evangelho de Jesus? Quando imaginamos que 1200 anos antes, em Jerusalém, Cristo se defrontou com Roma. Ele não foi a Roma, ele foi ao poder romano que comandava a Judéia de então. E ele estava diante de Pilatos. Pilatos era Roma. Mas ele tinha sido levado à presença de Pilatos pelos judeus, que o entendiam ameaçar aquele poder que eles tinham, que era serem representantes de Deus, e aquele Nazareno se falava o Messias, queria tirar-lhes, portanto, a intermediação que existia deles, de Deus, de serem representantes de Deus. Aquilo era uma afronta. Mas Roma não queria saber nada disso, porque Roma era um império construído a partir da força e do seu direito, que gerou um novo tipo e um novo formato de sociedade, do qual eles se orgulhavam. Mas Roma não era uma cidade e nem era um império que se confundia com uma religião. Então, aquele tipo de discussão que se apresentou frente a Pilatos o deixou um tanto quanto estranho, e ele se dirige ao Cristo e quer saber, afinal de contas, ao Cristo. Pela passagem evangélica, ele pergunta: logo tu és rei? E Jesus responde: tu dizes que eu sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. E Pilatos diz: mas afinal o que é a verdade? E ele nem espera a resposta do Cristo, já se vira para os judeus que o acusavam e diz: eu não vejo crime nenhum nesse homem. Porque para Pilatos a única coisa que interessava era se ele era rei de algum reino que ameaçasse a Roma. Como ele era rei desse negócio chamado verdade, que importância tinha? E Jesus também não deu resposta a ele. Como explicar a um homem que acreditava em deuses de pedra, que tinha uma vida devassa, de dissipações? Como explicar a ele a verdade? Deus. Jesus calou-se. Mas é interessante que Roma se apresenta diante daquela questão com absoluto isolamento, porque aquela história da religião lhe é completamente estranha. Passemos no tempo, 1200 anos depois, Francisco e o Papa estão em Roma. E agora Roma não está alheia à religião. Roma se confunde com a religião. E mais do que a religião do Cristo, aquele que ele levou, que Roma levou à crucificação. E ali está o Papa, e ali estão os cardeais, diante daquele pobre homem mal vestido. E os cardeais dizem: nós temos muitas responsabilidades, como tratar dessas tuas demandas. Nós temos que cuidar de guerras, de conquistas de novos mercados, administração de cidades, de países. Como cuidar de coisas menores, como tu tens a nos propor? Além disso, ainda temos a preocupação de salvar as almas dos crentes em Deus. Que coisa impressionante! Como podemos imaginar o incômodo que deveria provocar aquele homem maltrapilho diante daqueles cardeais e daquele Papa? Diante dele, de Francisco, os cardeais e o Papa estavam como que diante de um espelho, a lhes revelar o que verdadeiramente eles eram.
Eles não conseguiam enxergar outra coisa senão a sua face completamente distinta daqueles rótulos, daqueles títulos, daquele vestuário. Eles viam a falsidade da sua própria vida, porque ali diante deles é como se eles estivessem vendo o Cristo. E o Cristo a lhes dizer: eis o pão da vida, comei. Eis o vinho do meu sangue, bebei. O pão da vida é o Evangelho. O vinho é a transformação da Boa Nova em nossa vida. Como Cristo, nas suas alegorias, afirmava que buscássemos a seiva para produzir os bons frutos. O pão da vida e o vinho, tomai e bebei todos vós, estava ali diante deles. Era Francisco o verdadeiro Evangelho. Era Francisco a verdadeira Eucaristia sem rituais, porque aquela era uma vida voltada a viver o Evangelho, e aquela era uma vida transformada pela Boa Nova de Jesus. Que líder é este, Francisco de Assis? Quando ele se apresentou, logo depois de sair de Assis para as suas primeiras missões de evangelização, ele se apresenta nas áreas rurais, ajudando os leprosos e tal, mas quando ele vai passando, cantando em francês como ele gostava, as suas trovas, os assaltantes se aproximam dele, cantando em francês deve ter alguma coisa, se aproxima e vê aquele homem maltrapilho. Quem és tu? Eu sou o trovador de um grande rei. Mas que rei é esse que veste o seu trovador desta maneira? Dão uma surra nele e colocam num barranco e tudo mais. E ele continua com a sua alegria a desempenhar as suas atividades. Que líder é este Francisco de Assis? Quando observamos e comparamos Francisco de Assis e o Cristo, embora com todas essas similaridades, essa busca de seguir os passos do Cristo, nós vamos encontrar em Francisco algumas distinções. Voltemos no tempo. O Cristo se apresenta às margens do lago de Cafarnaum e vai escolhendo os seus apóstolos. Ele se apresenta a Pedro, a João, todos eles se sentem tocados. Aquela figura do Cristo é absolutamente atraente. Aquele era um homem incomum. Eles se sentem tocados e o seguem, porque percebem nele todas as virtudes. Imaginam nele um apóstolo, um profeta, e depois saberão ser ele, o Messias. Mas eles eram todos pobres, pescadores, homens simples, com exceção de Levi, que tinha cultura e dinheiro, com exceção de Judas, que tinha uma certa atividade que permitia conhecimento de negócios e tudo mais. Eram todos homens simples, que não conheciam o Cristo. E viam nele todas as virtudes, porque ninguém registrava um mal feito de Cristo. Alguma coisa que desabonasse o Cristo moralmente. Então o seguiam, certos de que estavam seguindo o Messias. Além de mais, o Cristo realizou a sua atividade missionária nas cercanias de Cafarnaum, a cerca de 50 quilômetros de Nazaré, a sua terra. Mas, porque lá ele não era bem aceito, como todos nós sabemos. Mas Francisco, ao contrário do Cristo, realizou a sua atividade nas cercanias de Assis. Inicialmente foi contraditado, questionado, zombado,
ridicularizado pelos seus, mas a sua missão foi presentemente em Assis. Lógico que ele viajou mais do que o Cristo, ele foi muito mais distante do que o Cristo, ele realizou o seu período de atividade evangélica num período mais largo do que o Cristo, mas sempre voltava a Assis. A sua reunião era em Assis. 2 vezes por ano, os franciscanos do mundo todo se reuniam em Assis, nas cercanias de Assis, melhor dizendo. Essa era uma distinção em relação ao Cristo. Mas outra distinção é que os primeiros discípulos, aqueles primeiros que acompanharam Francisco, eram pessoas que o conheciam, que sabiam de sua vida desregrada, de jovem rico, envolvido nas boemias, numa vida de dissipações também. E, portanto, tiveram que perceber, ao longo de alguns anos, a profunda transformação que se operou naquela vida. E aquela mudança na vida de Francisco foi tão significativa que os seus amigos, jovens, ricos, ficaram tão encantados porque eram homens ricos e cultos. E, de repente, se lançaram a se desfazer das suas riquezas para seguir Francisco. E nisso há uma distinção. Os primeiros seguidores de Francisco são cultos, são ricos e se desfazem de toda a riqueza e vão em direção à pobreza. Imaginemos, porque nós vivemos no mundo até hoje, esse mundo se iniciou naquela época de Francisco e hoje cada vez mais é assim. Nós vivemos um mundo onde a busca do sucesso, a conquista da felicidade é uma busca por ascensão econômica. E, no entanto, foi o primeiro gesto, os primeiros que fizeram um movimento contrário, de se desfazer das riquezas, em nome de Deus e voluntariamente. Que coisa magnífica essa relação. Não é que isso não ocorresse na época de Jesus, ocorreu na época de Jesus com um ou com o outro, mas o movimento franciscano já seguiu essa lógica do Cristo e se disseminou com essa perspectiva, tanto que para entrar na ordem tinham que se desfazer de tudo. E até antes da sua desencarnação, há números os mais distintos, mas pelo menos 5.000 pessoas aderiram a esse projeto. Ao longo de 10 anos, 5.000 pessoas foram tocadas por esse projeto. Que coisa extraordinária isso ter ocorrido naquela época. Ademais, nós teríamos que ressaltar em Francisco um movimento também revolucionário em direção às mulheres. Nós já falávamos na primeira palestra que fizemos aqui do papel da mãe dele na sua vida, a tal ponto que ele considerava a relação que se estabelecia entre os irmãos que deveriam ser como uma mãe em relação aos filhos. Falamos da importância de Clara na segunda palestra, na sua vida, e como ele apostou em Clara. Porque era difícil viver uma vida franciscana sendo mulher naquela época. E mesmo cercado de cuidados, porque ela não podia fazer as mesmas coisas que ele, sair empregando, né, pelas ruas, pelo campo, não era possível fazer isso. Ela era muito mais de uma ordem contemplativa, mas seguiu Francisco nos critérios da pobreza, da obediência e da castidade, profundamente vinculada a esse projeto. E a partir dela, uma legião de mulheres se encantou por esse projeto. Posteriormente, ele se abre em direção aos leigos, é a terceira ordem, aqueles que podiam casar, mas, mesmo assim, seguindo os pressupostos da vida franciscana. E somos milhões de franciscanos. Numa assembleia como essa, certamente, muitos corações que aqui estão tocados são franciscanos, que no passado erraram e hoje estão vindo a esta assembleia lembrar-se de Francisco, como eu.
E como muitos que no plano espiritual adentram a esse recinto para lembrar Francisco de Assis. Há uma característica importante a ser ressaltada na vida de Francisco, a dimensão de justiça. E eu gostaria de ter um tempinho a falar sobre isso. Há uma historietazinha em que Francisco toma conhecimento de algo ocorrido no eremitério de Monte Casal. Em geral, os franciscanos iam a eremitérios. Francisco gostava desses momentos em que se fazia uma ida às montanhas, e lá eles faziam questão de montar uma pequena casinha para as orações em silêncio, e naqueles eremitérios eles entravam profundamente em contato com Deus. E ele fazia a seguinte recomendação: no eremitério, siga um exemplo de Maria e de Marta, como no Evangelho. Enquanto uma estava ouvindo o Senhor, a outra estava cuidando da casa, dos afazeres domésticos. Pois assim se faça. Quando um estiver orando, o outro vai cuidar da casa, dos alimentos e tudo mais, e depois se revezem. É uma imagem extraordinária, gentil, generosa, de ver a relação entre os franciscanos que habitavam o eremitério. Mas só que, numa determinada ocasião, estava lá o franciscano Ângelo Tartali, que tinha sido cavaleiro e tinha sido homem de armas. E naquela oportunidade em que ele estava lá, nas cercanias tinham 3 bandoleiros que estavam atuando sempre, fazendo assaltos. E como não encontraram ninguém, foram ao eremitério. E quando chegaram lá, o Ângelo se apresenta para eles: seus vadios assassinos, se não acham a quem causar sofrimento, vem aqui roubar as poucas azeitonas que temos. Eu vou logo avisando. Eu sou um velho soldado, já rachei muitas cabeças, e embora eu não tenha espada aqui, eu tenho um porrete e vou castigá-los fortemente. E parece que foi isso que aconteceu, porque logo quando Francisco chega no eremitério, trazendo aquilo que ele tinha conseguido reunir para a alimentação, os outros já vieram com graça: olha o que aconteceu, irmão Francisco e tal. E ele ficou calado. E naquele silêncio em que ele se manteve, os frades já observaram, e ele não gostou, e já ficaram preocupados. E para ele não dizer nada, profundamente inquieto com aquilo, ele se retira. E ele vai dizer a si mesmo: soldados, soldados, todos temos um soldado dentro de nós, mas afinal de contas, soldado vai ser sempre para pôr em fuga, para matar ou para ferir. Quando é que uma vitória militar edificou alguma coisa? Quando é que uma espada representou o plantio de trigo? Então, afinal de contas, Francisco se mostrou profundamente inquieto. Ele estava realmente decepcionado com aquilo que ocorreu, mas ele não queria se apresentar diante dos irmãos, e principalmente ao Frei Ângelo, com aquela inquietação. Então ele foi se tratar consigo mesmo, e ele dizia: meu Deus, tira-me essa espada da ira, me tira essa tempestade. E depois ele se lembrando: se eu for repreender o irmão com cólera, vai ser pior do que se eu desse porretes nos bandoleiros. Então é preciso que eu me apacente. E depois ele foi com calma, chamou os irmãos, e quando eles se fizeram presentes diante dele, ele começou a falar bem mansamente, olhando para o chão e dizendo: sabe, irmãos, eu penso sempre que se o ladrão do Calvário tivesse tido alguém, nos seus momentos de fome, que lhe oferecesse um pedaço de pão, quando ele tivesse com frio, alguém viesse com uma túnica de lã, ou quando ele tivesse naqueles momentos de tentação, alguém se apresentasse como um amigo para lhe aconselhar, ele certamente não teria realizado o pecado
que o levou à crucificação. Os irmãos ficaram olhando e ele diz: amigos, a todos os condenados faltou na vida uma mãe. Quem conhece a outra face de cada coisa? Quantas vezes a aurora está por trás da montanha? Ninguém é mau, quando muito é frágil. Na realidade, melhor seria dizer doente. Mas doente de quê? Doente de amor. São doentes de amor os criminosos, porque o amor tudo pode. O amor atravessa todos os abismos. Nada escapa à força do amor. E aí os amigos franciscanos já estavam completamente tomados e eles disseram: mas olha, e agora eu mesmo irei aos contrafortes dessas cordilheiras em busca dos bandoleiros, para lhes pedir perdão e para lhes levar pão e carinho. Eles ficaram, já estavam emocionados. E foi naquele momento que Frei Ângelo disse: não, irmão, pelo amor de Deus, quem pecou fui eu. Quem deve isso sou eu. Ele disse: não, irmão Ângelo, todos nós pecamos, porque todos nós pecamos, todos nós nos santificamos e todos nós nos salvamos. É uma ideia de fraternidade extraordinária. Ele não estava a culpar ninguém. Se existia um erro, o erro era repartido por todos, porque afinal de contas alguma lição ficou de ser dita antes daqueles acontecimentos. E aí o irmão disse: então iremos todos. Ele disse: mas pelo amor do amor, irmão Francisco, me permite fazer essa penitência. E aí o irmão disse: então tudo bem, tu irás, mas você vai fazer exatamente como eu lhe digo. Você vai seguir por essas montanhas, subir e descer e encontrar os bandoleiros. Quando encontrá-los, você vai dizer: irmãos bandoleiros, venham para cá, venham comer desse jantar que vos preparou o irmão Francisco com tanto carinho. E se eles olharem que tu trazes a paz no teu olhar, eles vão chegar, com certeza. E quando eles chegarem, peça para que eles se sentem. Estenda uma toalha branca, leve esse pão, esse vinho, esse queijo, esses ovos. E quando eles terminarem de se banquetear, você vai se ajoelhar diante deles e vai lhes pedir, pelo amor de Deus, para nunca mais assaltarem a ninguém. E demais, o resto, deixe pela misericórdia divina. E desde esses dias, se viam 3 assaltantes, ex-assaltantes, subindo as montanhas em direção ao eremitério de Monte Casale, levando as lenhas para ajudar nos trabalhos da equipe. E quando chegavam lá, Francisco preparava-lhes as ceias, lavava-lhes os pés e passava um tempo conversando com eles. E foi longa, é registrado, foi longa, mas foi muito significativa a conversão daqueles corações. É uma noção de justiça que tem toda vinculação com a noção de justiça do Cristo Jesus. Porque Cristo Jesus nos propôs uma dimensão de justiça que é toda educar, elevar e resgatar os nossos irmãos em queda. Foi assim que ele fez. E Joana, dizendo sobre isso, a relação de Jesus com a justiça, vai afirmar: nas sociedades mais desenvolvidas, aquelas que têm uma melhor distribuição de renda, as responsabilidades são distribuídas, o forte auxilia o fraco, o mais instruído auxilia o mais ignorante. Mas até alcançar lá, nós percorremos uma longa trajetória e fomos sempre seguidores, principalmente da lei da força e da justiça que se faz pela punição. Porque até hoje nós passamos por cima da lei do amor do Cristo e vamos nos vincular à lei de Talião, aquela que falava olho por olho, dente por dente.
E me permitam fazer um intervalo nesse trabalho que estamos fazendo aqui sobre Francisco, para falar ao coração de todos nós que aqui estamos, porque algo de muito sério ocorreu em nossa sociedade, em Sumé, há poucos dias atrás. E eu queria que cada um de nós fizéssemos uma reflexão, pedindo a orientação de Francisco para refletir sobre esses acontecimentos. Porque o mais comum foi as pessoas pensarem no acontecido, mandando preces e orações para a vítima e crucificando os que fizeram a violência, e criando e ajudando com os seus pensamentos na revolta que a cidade vivencia nesses dias. Quantos de nós oramos para que aquela criança fosse recebida pelos anjos do Senhor, mas ao mesmo tempo, seguindo o exemplo de Francisco e do Cristo, dirigíssemos as nossas orações aos violentos irmãos, porque são nossos irmãos, que ainda se comprazem na violência. E a nossa justiça é tão imperfeita, que já estabelece o quadro de culpados sem julgamento e já reúne os acusados em uma só cela, para que se construa novas vítimas, como afinal de contas aconteceu. Por isso mesmo, queridos irmãos, nesse intervalo, eu queria que fechássemos os olhos e pedíssemos a Jesus, com as bênçãos de Francisco de Assis, que alcançassem as vítimas desse episódio com o amor de todas as bênçãos, de todos os bálsamos aos que sofrem, que alcançassem a cidade para abrandar a revolta do coração de quem julga antes de amar, e para alcançar finalmente, pelas vibrações que daqui possam fazer alcançar os corações em trevas dos que cometeram a violência, para que nesse instante, em sua mente, registre-se o nome de Jesus, porque tenho certeza que pela primeira vez uma lágrima irá brotar nesses olhos, acostumados a ver apenas o lado negro da vida. Que vida maravilhosa é essa de Francisco de Assis, que nos dá esses exemplos sobre a justiça, sobre o amor, sobre a fraternidade. E ele que viveu a fraternidade junto aos seus, sendo um amparo para os bandoleiros, para os leprosos, para os mendigos, tinha também que experienciar a paz que se fazia em relação aos infiéis. Como Francisco é atual. E ele foi ao Oriente, acompanhando a cruzada, a quinta cruzada. E quando chega no Egito, ele vai se deparar com uma cena nunca antes imaginada por ele, que sonhava em ser cavalheiro, que sonhava em buscar a nobreza nas guerras em nome de Deus. E quando ele chega lá, como instrumento da paz, porque ele não foi para fazer a guerra, ele foi com a missão de falar com o sultão, para tentar promover a paz. Mas ele chega lá
e ele vê entre os cruzados, são cerca de 60 mil soldados, outros mais 20 mil, entre todos os tipos de atribuições que lá estavam para dar apoio, prostitutas e outras coisas mais. Ele vê a devassidão naquele acampamento, e ele vê a tal grau a degradação dos cruzados, que ele diz: espera aí, antes de ir lá no sultão eu preciso trabalhar aqui entre os ditos cristãos, e começou a evangelizar. E ele evangelizou até o ponto que começou a criar problemas. O cardeal da cidade de Acre diz: ei, já está complicando, mandou cartas ao Papa, não é bom ele aqui, porque ele está levando os nossos, que é para ser soldados, para a guerra, e ele está levando para a sua ordem. E Francisco, naquele instante, observando o desenrolar daquele enredo, via com desgosto o papel do cardeal Pelágio, que era o representante do Papa, que era espanhol, porque ele sempre estava inclinado à guerra. Todas as propostas de paz ele recusava. E numa oportunidade, ele, sabendo que já existia um certo descrédito da ação dos que lideravam, ele diz: para ganhar a moral, nós vamos nos lançar em mais uma empreitada, vamos atacar ao sultão em seu acampamento. E Francisco, naquela noite em oração, falando com o Senhor, lhe foi alertado: se eles forem em guerra, a guerra vai ser desfavorável para as tropas do cardeal Pelágio. E aí ele diz ao irmão Iluminato que foi com ele: irmão, afinal de contas, eu devo dizer a eles, porque se eu disser, eles vão me levar na zombaria, mas se eu não disser, eu vou ficar mal com a minha consciência. E o irmão Iluminato diz: irmão, é melhor ficar de mal com os homens, mas ficar de bem com Deus, né? E aí ele foi dizer: olha, se vocês forem, não vai se dar bem nessa guerra. E ele foi ridicularizado, foi tomado por covarde, e as tropas cristãs se lançaram para tomar Damieta. Damieta era uma cidade importante, a 3 quilômetros do Nilo, uma cidade fortificada com 100 torres, paredes duplas e triplas. Era uma fortaleza inexpugnável, cerca de 80 mil habitantes, um grande centro comercial. E os cruzados, que eram todos com interesses comerciais, queriam tomar aquele porto para dominar o comércio na região. Naquele instante, as tropas do cardeal sofreram um grande revés. Mais de 6 mil morreram ou foram presos. Outros tantos foram trucidados, cabeças foram colocadas, expostas, um quadro degradante. E Francisco se decidiu ir em direção ao sultão Alcamir. E quando ele chega às cercanias, ele é preso pelos soldados. Iria, logicamente, ser logo morto, mas ele já vai dizendo: sultão, sultão. E o inusitado daqueles homens vestidos daquela forma, dizia: olha, será que são enviados do cardeal para uma proposta de paz? É melhor levá-lo ao sultão. E o sultão, logo quando viu ele iluminado, mal vestido e tal, teve uma má impressão imediata, mas disse: afinal de contas, vocês vêm representando a quem? Se eu venho representando ao Altíssimo, para lhe convencer a parar com a guerra. E vai estabelecer um diálogo com ele a tal ponto que aquele sultão, que era um homem culto, tinha estudado medicina, ele conhecia as obras de Aristóteles, ele era de discutir os grandes temas, o sentido da vida, do universo, da criação do universo. E diante de Francisco ele se encantou com aquele personagem. Certamente que a tentativa de Francisco de querer converter o sultão já o condenava à morte pelas leis muçulmanas. E foi isso que os auxiliares do sultão vieram logo lhe dizer: ele vai à morte, porque ele está com proselitismo, ele tem que ser encaminhado à morte.
Mas o sultão ficou tão encantado que o deixou, mas reuniu os seus auxiliares para discutir sobre a excelência do cristianismo. E Francisco fez uma tal defesa do cristianismo que os auxiliares do sultão não encontravam respostas. E aí montaram uma armadilha. Disseram, não, deixa para a gente conversar amanhã. Botaram um tapete diante dele, cheio de cruzes, porque disseram, se ele pisar na cruz, a gente vai questioná-lo porque ele está pisando sobre um símbolo que deveria ser sagrado para ele. Se ele não atravessar para falar ao sultão, vai significar uma desonra ao sultão e aí também ele vai ser condenado à morte. Ou seja, ia pegar Francisco de qualquer forma. Mas Francisco não se intimidou e cruza ao tapete. E os auxiliares vão dizer, ele está vendo? Ele é um farsante. Ele disse, não. O verdadeiro cristão traz a cruz do Cristo no coração. Essas cruzes são dos ladrões que foram crucificados no mesmo dia. O verdadeiro cristão traz o Cristo no coração. E aí foi cumprimentar o sultão. Já não tinha mais o que eles proporem a questionar Francisco. E Francisco é quem faz um desafio. Diz, se colocar uma fogueira, eu me proponho a andar por sobre a fogueira. E os teus sacerdotes, que venham também, os teus auxiliares, que venham comigo. Aquele que não aguentar, significa que a sua fé é mais fraca e, portanto, se eu passar pelo fogo, tu irás te converter. O sultão não estava interessado em se converter porque ele saberia que haveria uma insurreição. E, ao mesmo tempo, os seus auxiliares já começaram a fugir. Existe já no Egito lá uma pintura retratando esse caso. E quando dessa proposta o sultão não aceitou. Não aceitou talvez porque não quisesse imaginar que aquele amigo pudesse ser incendiado, ou porque temesse que efetivamente ele acabasse ganhando uma disputa. Mas Francisco, naquele mesmo instante, sentiu profundamente que estava errado. Ele lembrou o Cristo. O Cristo, quando tentado no deserto, ele disse, nós não devemos provocar ao Senhor. Quando foi solicitado, te lança desse despenhadeiro. Ele disse, eu errei, eu pequei. Eu disse, Pai, e se tu não me permitiste agora ser sacrificado, ser martirizado, porque eu pequei, eu fui prepotente, eu quis usar o teu nome para provar a tua força. Me faz, de algum modo, que de algum modo eu possa trazer a cruz do Cristo em mim. Mas essa cruz do Cristo nós iremos olhar em outra oportunidade. Na próxima palestra, quando iremos olhar os últimos momentos da vida de Francisco, aquele médium notável, iremos observar numa vida repleta de significados, os estigmas, os últimos momentos, o cântico das criaturas. Por ora, sigamos as recomendações de Joana, para que possamos trazer Francisco para as nossas cidades e para o nosso momento. Olha que vitorioso foi Francisco. Os biógrafos falam, ele se viu fracassado no Egito porque não conseguiu converter o sultão. Quem foi fracassado? Depois se viu, pela continuidade da guerra, a derrota dos cruzados, que não ficou com coisa nenhuma, porque o sultão, inclusive pelas conversas com Francisco, durante todos os momentos, fez ofertas de paz e o cardeal Pelágio não aceitou. No início ele consegue até conquistar a cidade de Damieta, mas depois é fragorosamente derrotado e sai do Egito, sem Belém, sem Jerusalém, que o sultão tinha oferecido. Tome Belém, Nazaré, Jerusalém, tudo. Apenas partam de Damieta. E no final das contas, os cruzados não ficaram com nada. Mas Francisco
foi a primeira porta aberta para um diálogo interreligioso. E ele voltou e propôs aos seus: quando encararmos os fiéis, respeitemos a forma de entendimento de Deus que eles possuem. Era uma lição fabulosa, tão atual para os dias de hoje. Precisamos de Francisco para a violência urbana que registramos hoje. Precisamos de Francisco para as guerras do mundo de hoje. E por isso mesmo, Joana diz, nesses dias atuais, de todos esses conflitos, nas assis que agora se transformam as cidades, as megalópolis, diz Joana, Francisco foi um pregador do exemplo, o apóstolo da ação, o irmão do sofrimento. Francisco, pobrezinho, logrou reunir o tesouro da fé inquebrantável e de força insuperável, que dele fez o fiel construtor de um mundo novo, que o mundo novo, por pouco, não destruiu completamente. Diante dele, recorda-te, Jesus. Meditando nele, acompanha-o até Jesus. Orando com ele, avança até Jesus. Que possamos avançar até Jesus com Francisco de Assis em nossos corações.